no livro de João, capítulo 6, 6:60, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus é abandonado por muitos de seus discípulos. Até mesmo os seus discípulos disseram: isto é muito difícil de entender. Quem poderá aceitar esses ensinamentos? Jesus sabia que os seus discípulos estavam reclamando e disse-lhes: isso perturba vocês? Então, que pensarão vocês se virem a mim, o Filho do Homem, voltar para o céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns ainda não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele e por quem seria traído. Depois observou: isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Neste ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Amém? Somente até aqui, a igreja pode se assentar. Aleluia, louvado seja Deus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os discursos desafiadores de Jesus. Jesus, aqui a palavra está nos falando que Jesus estava falando no meio da multidão, para multidões, para discípulos, para os incrédulos. Jesus estava falando para as pessoas. E a gente sabe que quando Jesus ele abria a sua boca, ele não lançava palavras em vão. As palavras de Jesus, todas as vezes que nós meditamos na Bíblia e nós vemos que Jesus estava se comunicando, sempre tinha um ensinamento, sempre tinha um propósito, sempre tinha uma correção. E aqui a palavra em João 6,60 fala que Jesus ele foi abandonado por muitos de seus discípulos. E esse abandono ele aconteceu porque os ensinamentos de Jesus estavam ficando difícil para eles. E quantas das vezes somos nós aqui, os discípulos, que a palavra está nos falando? Quando a nossa vida começa a ficar difícil, quando algumas situações não saem como nós esperávamos, quando às vezes nós temos que ter conversas desafiadoras, a gente vai e abandona tudo, a gente larga tudo, a gente desiste daquilo que o Senhor estava começando a realizar. Quando nós meditamos no livro de João, a palavra que nos fala que Jesus, nesse capítulo 6, Jesus tinha acabado de realizar a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão havia se alimentado de um sinal miraculoso que Jesus havia feito. E aí, Jesus alimenta aquela multidão. A palavra fala que Jesus ele se preocupou com a necessidade daquele povo que o seguia. Porque, igreja, Jesus ele é assim, ele se preocupa com a minha e com a sua necessidade. Ele jamais vai nos dispensar vazios. Ele está atento para o que eu e você precisa. E aqui a palavra fala que essa multidão, ela estava seguindo Jesus há alguns dias, e Jesus se preocupa como que vai fazer para alimentar essa multidão. E aí, Jesus alimenta a multidão, a palavra do Senhor em João 6 fala que a multidão sai satisfeita. Eles comeram tanto até se fartar. E o Senhor, quando Ele provê com abundância. Só que Ele também orienta para que os discípulos, Ele não pede para a multidão organizar os cestos das sobras. Ele pede para os discípulos organizar o que sobrou daquela fartura. E os discípulos obedecem Jesus, organiza, porque o Senhor não gosta que a gente desperdiça. O Senhor não está no desperdício. Então, o Senhor também não gosta quando a gente desperdiça oportunidades que Ele nos dá. E aqui, Jesus ele estava começando a ensinar
os discípulos, os verdadeiros discípulos, porque a palavra fala que tinha multidão e tinha os discípulos. Então, Jesus estava começando a ensinar aquela multidão que o objetivo era que se tornassem discípulos, que não era só de comida e bebida que eles viveriam. A gente sabe que o contexto aqui histórico era que aquele povo ele estava sofrendo muito na mão daquele governo que estava aqui presente na leitura de João. Então, o povo esperava ansiosamente pelo Messias, por alguém que livrasse eles do sofrimento. E quando Jesus, como foi falado aqui no começo do culto, através do louvor pela presbítera Rita, quando Deus se fez humano através de Jesus, veio na terra e se relacionou com a gente, ele quis aproximação, ele quis intimidade. E aquela multidão, aquele povo, estava diante da oportunidade de se relacionar com Deus encarnado no homem. Eles estavam tendo uma revelação tremenda, sobrenatural. Só Deus poderia abrir os olhos deles. E Jesus estava obedecendo o seu chamado. E nós também temos um chamado na nossa vida. Nós também fomos chamados por Deus. E o Senhor confia na minha e na sua capacidade de preparar o caminho para Jesus, para que vidas sejam alcançadas através da minha e da sua vida. Mas a gente precisa estar atento às palavras que Jesus direciona para nós. As palavras de Jesus não continham só informação, igreja. Jesus, ele não se relacionava com a multidão, com os discípulos, só para dar informação. Ele não chegou para aquele povo e falou assim, olha, eu vim do céu, eu sou Deus. Ele não se relacionava com o povo só para dar informação. Ele se relacionava para entregar vida e vida eterna, porque as palavras de Jesus possuíam vida eterna. As palavras de Jesus é carregada de transformação. Quando nós meditamos nas Escrituras, é o Deus vivo falando conosco e esperando que gere em nós, nas nossas vidas, transformação. Quando Jesus se relacionava com as pessoas, Jesus ativava o espírito das pessoas. Jesus não se relacionava com as pessoas porque ele achava bonito ou porque ele queria. Ele tinha o propósito de atrair as pessoas para Deus. E a palavra fala que quando ele começa a se revelar para a multidão e a falar acerca do reino de Deus, a multidão começa a reclamar e falar, Jesus, está muito difícil esses seus ensinamentos. E eles começaram a questionar que Jesus estava falando difícil, porque Jesus falou, eu sou o pão da vida. A palavra fala que os judeus, ficaram furiosos quando Jesus se declarou ser o pão da vida. A palavra fala lá em João 6,41. Os judeus começaram a murmurar contra Jesus porque ele dissera ser o pão da vida. O pão dissera ser o pão do céu. Que? Exclamaram eles. Ele não é apenas Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Quantas vezes somos eu e você julgados porque estamos falando em nome do Senhor? Porque as pessoas conhecem a nossa identidade, conhecem a nossa família, conhecem de onde a gente veio, mas Jesus, ele transforma a minha e a sua vida. Jesus, ele nos tira lá do passado. Se um dia nós tivermos uma vida de erro, de pecado, o Senhor nos resgatou e nós não podemos ficar visitando o velho homem. Nós temos que viver a identidade de Cristo, aquilo que Ele tem para nós. E Jesus estava falando para eles a respeito de ser o pão da vida. E quando eu estava estudando, eu fiz uma anotação que me chamou muita atenção, porque a palavra fala que Jesus estava falando, lá no 53, Jesus fala para eles outra vez, com toda sinceridade eu afirmo a vocês, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida. Mas todo aquele que realmente come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida e vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia.
porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue está em mim e eu nele. Eu vivo pelo poder do Pai que me enviou, e da mesma forma, aqueles que se alimentam de mim viverão por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Não como o maná que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Mas quem comer deste pão viverá para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. E, igreja, acreditem, Jesus estava afirmando para eles novamente que ele era o pão vivo que desceu do céu. Porque se a gente voltar um pouquinho o capítulo, lá no 6, no verso 26, Jesus repreende eles porque eles só estavam próximos de Jesus porque eles queriam os sinais miraculosos, eles queriam as comidas, eles queriam a provisão. E Jesus estava chamando eles para relacionamento, para intimidade. Jesus estava chamando eles para viver o sobrenatural. Jesus estava se revelando para eles. Deus, o próprio Deus se revelando ali. E eles estavam cegos. E olha o que eles falaram para Jesus. 6:26. Não, Jesus fala para eles assim: o fato é que vocês querem estar comigo não porque vocês entenderam os sinais miraculosos, mas porque lhes dei de comer e ficaram satisfeitos. Vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, me enviou justamente com esta finalidade. E aí eles perguntaram para Jesus: como devemos fazer para agradar a Deus? E Jesus respondeu para eles: a vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. E olha o que eles respondem, igreja, depois de uma revelação tremenda dessa. Vocês precisam crer em Jesus, vocês precisam crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele tem salvação, Ele tem vida eterna para mim e para você. Independente da situação que eu e você passamos nessa terra, tudo aqui é passageiro, mas nós temos uma vida eterna para desfrutar com Ele. Jesus estava falando para eles: vocês precisam crer naquele que Ele enviou. E eles respondem para Jesus o seguinte, verso 30. O Senhor deve nos mostrar mais sinais miraculosos. Gente, mera coincidência ou está muito real com o que nós vivemos hoje? Quantos de nós continuamos vivendo atrás dos sinais apenas miraculosos de Jesus? Nós queremos apenas os sinais, os sinais, os sinais. E o relacionamento com Jesus vai ficando para trás. A transformação vai ficando para trás. Aquele pecado que Jesus pede vai tomando cada vez mais conta da gente. E aí, por isso que o discurso de Jesus estava começando a ficar difícil. Porque Jesus estava começando a confrontar eles, pedindo arrependimento, pedindo aproximação, pedindo para eles que eles tivessem um relacionamento mesmo com Jesus, não estivessem perto deles apenas pelo que Ele podia fornecer. É muito ruim. Quem aqui já teve pessoas próximas só pelo que você pode oferecer? Depois que você não oferece mais, pessoas se afastam das nossas vidas. E Jesus permite que isso aconteça para ensinar para nós que aonde estão os nossos olhos, nós vamos nos permanecer fiéis, independente do que aconteça na nossa vida? Nós estamos dispostos a permanecer fiel? Nós estamos dispostos a permanecer com Jesus? Porque a palavra, quando começou a ficar difícil, Jesus esperava deles permanência e não desistência. O que acontece muitas vezes com a gente é que quando as coisas ficam difíceis para nós, a gente desiste. A gente se desespera. E aí a gente vai lá e faz o quê? Abandona Jesus, abandona os projetos de Jesus, abandona aquilo que o Senhor confiou a nós fazer. O Senhor, Ele fala que, tem um louvor que a gente louva muito, que a gente fala também, nós podemos ficar um pouquinho abalados, pressionados, né? Mas não desesperados. E
a que Jesus esperava deles permanência. Por isso que quando Jesus vira para os 12 discípulos, porque a palavra fala que uma multidão seguia Jesus, alguns discípulos abandonou Jesus, mas os 12, Jesus vira para eles e fala assim, e vocês vão me abandonar também? E aí Jesus pergunta para nós também, quando a gente vê um monte de gente abandonando, deixando Jesus pelas oportunidades que a vida oferece, e às vezes a gente vem e olha para a vida do outro, e começa a comparar a nossa vida com a vida do outro. E aí Jesus pergunta para nós assim, e aí? Vai me abandonar também? E a gente precisa ser fiel ao que o Senhor nos confiou. E a palavra fala também, lá em João 6,41, diz assim, João 6,41, que os judeus começaram a murmurar contra Jesus, e Jesus respondeu para eles assim, no 43, não murmurem entre vocês, porque eu disse isto, pois ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou o traga, e no último dia eu vou ressuscitá-lo. Todos nós que estamos diante de Jesus foi porque o Pai enviou Jesus para nós. Nós um dia tivemos os nossos olhos abertos para a comunhão, para a vida com Jesus. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Então, que nós não venhamos ser como esses judeus murmuradores, que fica reclamando, que fica questionando, que nós venhamos ser os verdadeiros discípulos que o Senhor procura, aqueles que, independente de como a situação está, se mantém fiel ao que o Senhor nos confiou. E Jesus sabia qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele não perdesse nenhum daqueles que ele deu. Eu e você, o Senhor nos deu para Jesus. Jesus pagou um preço de cruz, pela minha e pela sua vida, que a gente não desperdice essa oportunidade. As palavras de Jesus, ela contém poder espiritual para vivificar o ser humano. As palavras de Jesus contêm verdades espirituais e elas deveriam ser acolhidas por fé. Quando Jesus aqui se frustra, porque Jesus já estava esperando, Jesus sabe todas as coisas, mas quando Jesus se depara com esse questionamento deles de a caminhada com Jesus está sendo muito difícil, seus ensinamentos estão muito difíceis, Jesus. Eles não estavam entendendo que Jesus ele estava ativando o espírito deles, estavam mostrando um reino espiritual para eles. Eles não estavam entendendo as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus, elas não ocupavam apenas as mentes das pessoas que se achegavam até ele. Quando Jesus ele chegava até alguém, que nem quando ele se achegou para Nicodemos, se a gente volta um pouquinho às Escrituras, no começo de João, a palavra fala que Jesus teve um encontro com Nicodemos de noite. E Nicodemos, quem era Nicodemos na Bíblia? Nicodemos era uma autoridade religiosa máxima da época. Ele era alguém com profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, o que acontece? Jesus começa o ministério dele e Nicodemos, que era alguém que conhecia muitas Escrituras, conhecia muitas palavras, Nicodemos ele ensinava o povo sobre os mandamentos de Deus. E aí, Nicodemos vai até Jesus, a palavra fala aqui de noite. E Nicodemos ele era um mestre em Israel, e ele se coloca diante de Jesus, e alguém que era grande vai até Jesus e pergunta, deixa eu só achar aqui, gente, do Nicodemos, peraí. Jesus encontra Nicodemos. Havia uma autoridade, João 3, Jesus encontra Nicodemos. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disto. Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhes isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo, exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez?
Então, o que eu aprendo com esse discurso de Jesus e Nicodemos, Jesus sempre está disposto a nos ensinar mais, independente do tanto que nós já sabemos. E Nicodemos era alguém que tinha muito conhecimento, mas Nicodemos se fez pequeno diante de Jesus, foi lá, porque Jesus, ele era 100% homem ali, ele nasceu, ele cresceu, ele foi uma criança, ele foi um adolescente, ele foi um jovem. A palavra fala que ele era carpinteiro de Nazaré. E Nicodemos era mestre em Israel, mas Nicodemos vai até Jesus para aprender sobre Jesus, porque as palavras de Jesus possuíam vida. Ninguém nunca havia falado no meio deles com tanta autoridade. Então, como alguém que é o mestre, que sabe tantas escrituras, não estava entendendo. Então, eu fiquei imaginando esse discurso entre Jesus e Nicodemos, e eu fiquei pensando, eu falei assim, Jesus ali estava confrontando toda a religiosidade de Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus estava revelando o reino dos céus para Nicodemos, e Nicodemos, sendo mestre, não estava entendendo o que Jesus estava falando. Então, quando Jesus vai lá e explica acerca do reino de Deus para os discípulos, para a multidão começa a não entender também. E isso me chamou bastante atenção, porque nós temos a oportunidade, hoje o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Pai, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, de ler a palavra, de estar na casa do Senhor aprendendo a palavra. E quando eu falo a palavra, é a palavra de Deus, é os ensinamentos de Jesus, é aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Nós temos essa oportunidade. Então, a gente não pode desperdiçar a oportunidade que nos é dada, que nos é confiada. E eu fiz uma anotação também, para concluir, que Jesus, ele não desperdiçava as suas oportunidades, ele não desperdiçava as suas palavras, ele sabia do seu propósito, e ele se preparava antes, ele preparava as suas palavras antes, ele preparava o seu espírito antes dele fazer qualquer coisa, dele falar qualquer coisa. A palavra fala que, quando a gente medita na palavra, a gente vê que tinha momentos que Jesus ele se retirava do meio da multidão, para orar, para buscar do Senhor. E ele buscava o quê do Senhor, se ele era Deus? Ele era 100% homem, então ele buscava capacidade espiritual, ele buscava entendimento para tudo o que ele precisava fazer. E a palavra fala lá em João 7:16, a palavra fala que Jesus responde assim: eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, mas os ensinos daquele que me enviou. Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Todo aquele que apresenta as suas próprias ideias está procurando aplausos para si mesmo. Porém, todo aquele que procura honrar aquele que o enviou é uma pessoa verdadeira, não há falsidade nele. Então, igreja, o que o Senhor espera de mim e de você essa noite é que nós entendamos que Ele nos enviou, Ele espera que nós sejamos verdadeiros, que não haja nenhuma falsidade em nós, que não haja espírito duvidoso em nós, que não haja confusão nas nossas palavras, que quando os ensinamentos de Jesus ficarem difíceis para nós, quando o Senhor nos der alguma ordenança, a palavra do Senhor vier para nós e nos desafiar, não é para a gente olhar para trás, não é para a gente murmurar, não é para nós abaixarmos a guarda, é para nós nos rendermos aos pés do Senhor, é para nós buscar a capacidade que vem do Senhor, é para nós entregar os nossos pensamentos e o nosso coração e falar: Senhor, está difícil. Quantas vezes, quem que nunca abriu a palavra, leu alguma coisa e não entendeu? E aí o que a gente faz? Não entendi. Pula a palavra e vai lá para um outro texto que a gente entende. Não é para fazer isso, vai lá, medita naquela palavra, porque se você não entendeu, Jesus quer se revelar para você ali.
Então, você começou a ler um livro da Bíblia que está difícil, está falando de genealogia lá e você não está entendendo nada. Medita. Coloca confiança naquilo que o Senhor está entregando. O Senhor tem segredos espirituais para nos entregar através da palavra dEle. A gente só precisa meditar. Então, essa noite, igreja, eu gostaria que você se colocasse de pé. E que nós não sejamos aquele que desiste, que nós não sejamos aqueles que abandona, mas que nós sejamos aquele que o Senhor olha e fala: esses permaneceram, esses são fiéis, esses eu estou com eles até o fim. Que nós possamos ser fiéis, igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos nessa noite, nós te exaltamos. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor se fez humano, veio, se revelou a nós. O Senhor caminhou, nos ensinou. Por isso, meu Deus, meu Pai, quando tiver difícil, quando se tornar difícil, que nós não venhamos nos prostrar, Senhor, que nós venhamos olhar para Ti, que nós venhamos entregar, Senhor Jesus, os nossos fardos para Ti, porque a Tua palavra fala, Senhor, que o Seu fardo é leve, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu não sei, Senhor, a necessidade dos meus irmãos, mas a Tua palavra, ela alcança cada coração aqui essa noite, e ela faz como o Espírito Santo deseja fazer. Por isso, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor Jesus, transformação em nós, que haja renovação da nossa fé, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor Jesus, Te ver nos pequenos detalhes, Senhor, que nós não venhamos Te negar quando ficar difícil, Senhor, que nós não venhamos ser aqueles que abandonou Jesus, que voltou. Pai, por isso, Senhor, eu Te louvo nessa noite, eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade, em nome de Jesus, amém, e as palmas louvam o Senhor, amém?